Está Juliana Góes Podcast em mais um episódio e eu confesso que eu fiquei aqui olhando para o nada antes de falar, pessoal, tô pronta, pode apertar aí o botão. Porque eu já tinha escrito no meu caderninho que eu queria falar sobre isso. Eu já tinha sentido no meu coração que eu deveria falar sobre isso, mas às vezes a gente tem algumas inseguranças e não é porque eu sou comunicadora, jornalista, palestrante, escritora que é fácil comunicar sobre qualquer assunto. Então, saiba que esse episódio é algo muito íntimo que eu vou compartilhar com vocês, algo que eu espero que chegue até aí com essa verdade com a qual eu quero conduzir essa partilha, essa troca, porque eu não sei em que momento você está vivendo da sua vida, da sua fé, do seu relacionamento com Deus. Vocês sabem que aqui o podcast é um lugar para a gente falar de saúde mental, de inteligência emocional, de protagonismo, claro, mas não tem como a gente deixar o pilar fé para muito longe disso tudo, porque na verdade para mim ele tem que vir antes disso tudo, só que nem sempre foi assim. E ao longo da minha carreira de 16 anos aqui na internet, inclusive, eu acredito que esse episódio esteja indo ao ar logo depois do aniversário oficial, 19 de maio, que eu completo esses 16 anos de carreira digital. Em alguns momentos desse caminhar da carruagem, né, e da criação de conteúdo durante muitos anos, durante pelo menos 7 anos, eu passei falando sobre beleza. Depois eu tive minhas reviravoltas, eu questionei o que era realmente sucesso para mim, que foi uma provocação que eu fiz no episódio anterior. E eu tive ali umas crises existenciais que me fizeram repensar a maneira como eu colocava o meu servir para jogo, a maneira como eu estava ali ensinando o que eu estava ensinando, falando o que eu estava falando, e por mais que as coisas estivessem indo muito, muito bem, chegou um momento que eu falei: "Gente, espera aí, tem alguma coisa errada, eu acho que não é mais esse caminho, preciso mergulhar num lugar profundo dentro de mim para entender o que está rolando, porque parece que eu sou ingrata, as coisas eu tinha sucesso, e ao mesmo tempo eu não me sentia realizada, é muito louco isso". E e daí ali, eu fui começar uma relação com autoconhecimento mais profunda, já estava estudando comportamento, fazendo minhas formações em neurolinguística, PNL, coaching, aquela coisa toda, comecei a fazer terapia, e foi um momento muito importante para esse despertar. E ao mesmo tempo em que as pessoas questionavam, sabe, "Quem é você para falar do que você está falando?". Quando eu olha isso, quando há uns 10 anos atrás, eu me abri, eu me coloquei num lugar de vulnerabilidade. Hoje eu entendo que vulnerabilidade precisa de força e de coragem para você estar nesse lugar. E falei: "Gente, eu entendo que o que eu fiz até agora, tudo que eu ensinei sobre beleza, se arrumar, maquiar, cabelo, ótimo, mas eu vou mudar, eu preciso mudar, eu tô sentindo um negócio aqui dentro e". Ou seja, eu estava em transição, não sabia nem como explicar isso para as pessoas. E naquele momento, o que aconteceu? Ah, eu fui super abraçada, fui ovacionada? Não, levei um monte de pedras. Quem é você para falar sobre comportamento? Mas volta a fazer o que você sabe fazer, que é ensinar maquiagem. Então, tem momentos da sua vida que se você não souber dar a mão para si mesmo, vai ser muito difícil recalcular essa rota e recomeçar. Porque diante do recomeço, só você sabe das suas dores. Diante de um recomeço, só você sabe aquilo que de repente não faz mais sentido, e não é questão de ser ingrata com as oportunidades que você tem, com o que você construiu. Muitas vezes, algumas mulheres, algumas mentoradas chegam: "Nossa, mas olha tudo que eu construí, eu vou deixar tudo para trás?". Não! Recomeçar nunca é do zero. A gente não deixa essa bagagem de vida para trás, muito pelo contrário. Isso pode nos impulsionar para que a gente siga mais alinhadas à nossa verdade, mais alinhadas aos planos de Deus, quando a gente entende que esse repertório de vida é valiosíssimo. Recomeçar nunca é do zero. O que você viveu até agora serve como
uma madeirinha a mais na ponte que você está construindo para atravessar, às vezes, um abismo, entende? Mas é você aprender a se dar a própria mão. E naquele momento eu não sabia muito bem como fazer isso, sinceramente. Mas de alguma forma eu não desisti. Eu não desisti da minha visão, porque eu tinha assim uma visão muito turva do caminho que eu iria trilhar, e por dentro, com poucas certezas, o que eu sabia era o que eu não queria mais sustentar. Ser uma pessoa, fazer algo que não estava trazendo tanta verdade, que não refletia o que se passava aqui dentro. Então, naquele momento eu sinto que eu não tinha ainda uma clareza sobre o papel de Deus na minha vida. E, por muito tempo ao longo desse caminho em que eu fui questionada de algumas coisas, esse era um dos questionamentos que aparecia de tempos em tempos. Você acredita em Deus? Porque eu não falava de Deus, né? Você acredita em Deus? Eu falava, acredito. Só que eu não conseguia elaborar essa resposta. Ah, mas, poxa, Jesus não faz parte da sua vida? Não dava para dizer que fazia, porque eu realmente não tinha um amadurecimento sobre essas questões e muitas vezes era super difícil responder essas perguntas. E eu lembro que, mesmo tendo estudado em colégio católico, escola de freira, tinha uma turma ali que era só meninas, e ter sido educada com os princípios da Igreja Católica e tudo mais. Então, eu fiz a primeira comunhão. Aprendi muitas coisas, mas eu internalizei poucas coisas. Então, outro dia, era alguma oração que, não sei por que cargas d'água surgiu à tona, eu não lembrava mais. Então, eu tive esse contato, mas a minha família nunca me impôs um caminho específico. Minha avó era bastante religiosa, mas também nunca me impôs. Minha mãe, uma mulher assim de fé, mas também não falou: "Ó, o caminho é esse, aquele". Então eu passei por vários momentos, buscando quem é Deus, né? Como que eu me relaciono com ele? Eu nem sabia direito, né, os caminhos, mas eu fui indo. Então tive esse contato, de fato, com a Igreja Católica na minha formação, desde 4 anos até me formar no 3º colegial. Depois tive ali um namorado que a família era, assim, tinha uma fé muito bonita, então a gente ia nas missas aos domingos, estava ali e tudo, mas sabe quando você tá ali com o corpo e você ainda não entendeu a relação, a dinâmica, você ainda não entendeu o seu lugar? E eu ficava passando por isso. Um tempo eu frequentei o centro espírita, gostava muito de receber o passe, de assistir as palestras muito bonitas. Aquele foi um tempo muito bom. Então, de certa forma, eu era uma menina que ficava procurando Deus em diversas casas diferentes, em diversos lugares diferentes, através de doutrinas ou de linhas diferentes, quando a gente olha para a espiritualidade. E eu lembro que começar a praticar yoga começou a me trazer uma coisa muito louca, assim, de às vezes na prática ter uns momentos, assim, uns sopros divinos, ouvir umas coisas e sentir um algo a mais dentro de mim. E aí eu comecei a chamar de universo, né? Aquela coisa, a natureza, a Pachamama. Então eu não sabia nem nomear Deus, então para mim era o universo. Eu agradecia o universo, olhava para o céu, para essa imensidão, eu sabia que existia um criador, uma força maior, mas não tinha ainda um conhecimento, uma relação, uma proximidade. Eu estava ali sempre tentando, 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 e parecia que não saía do lugar. E eu não sei se você já teve de fato esse encontro com Deus, se é que de fato isso existe. Imagino que para algumas pessoas existam experiências realmente muito profundas, muito auspiciosas. E para outras exista uma relação que talvez ainda esteja naquela Juliana de 10 anos atrás, que estava buscando sem saber o que estava buscando. Tanto que quando eu realmente estava dedicada à prática de yoga e tudo mais, eu cantava os mantras e estava ali lendo um monte de livros, mas ainda naquela busca. E não era isso, não era isso, ainda não é isso. E um dia meditando, eu ouvi mais um sopro divino. E
O yoga, para vocês entenderem, é muito mais do que aquelas posturas bonitas que geralmente a gente vê por aí nas redes sociais, né? O yoga é uma filosofia completa, uma filosofia milenar que envolve muitos rituais, assim a gente pode dizer, muitas práticas diferentes. Tem o yoga devocional, aí tem o yoga asanas, que são as posturas físicas, tem karma yoga, kriya yoga, tem uma série de caminhos. E tem o Bhakti Yoga, que é o yoga devocional, que é o momento que eu estou vivendo agora. Mas para chegar até agora, eu quero recortar isso tudo para 8 anos atrás, tá? Eu estava praticando yoga posturas, é importante dizer isso. Eh, e um dia eu tive esse sopro meditando de que eu precisava voltar para a Índia. Eu já tinha feito uma viagem turística para a Índia com a minha mãe, um grupo de amigos, foi incrível. A Índia sempre foi muito fascinante para mim. Eu tinha uma curiosidade imensa por aquela cultura, pelos cheiros, pelas especiarias, pelos trajes, as cores. Uma coisa assim inexplicável. Beleza, fui para a Índia e constatei que era forte o negócio. E fiquei ali alguns anos conformada de que, puxa, talvez não vá voltar tão cedo para lá, trabalhando, conquistando ali a minha vida, empilhando os pratos, segue o baile. Até que eu recebi esse sopro divino um dia: "Você vai para a Índia e quando você voltar, você vai ser mãe". Eu me casei em agosto de 2015. Isso aconteceu mais ou menos em novembro ou dezembro, acredito que tenha sido novembro de 2016, que foi o ano que eu tive aqui a minha crise existencial na internet e o ano em que houve essa ruptura. Não é mais Juliana que ensina tutorial de automaquiagem, Juliana quer falar de outros assuntos, quer falar de comportamento, de autoconhecimento, quer trazer um algo a mais aqui, um algo novo. Foi esse ano da ruptura. Hoje eu sinto que Deus estava ali, óbvio que Deus está ali o tempo todo, hoje eu tenho certeza absoluta disso, que ele está ali estendendo a mão para nós, esperando que a gente dê o passo para ele colocar o chão. Só que quando a gente não tem essa maturidade dentro da espiritualidade, a gente caminha muito sozinha, ainda que Deus esteja do nosso lado, a gente não consegue perceber, porque talvez a gente ainda não tenha se disponibilizado a conhecer Deus de verdade, a estabelecer uma relação com Deus. E era isso que eu vivia ali, numa fase de transição, eu me sentia tão sozinha, tão questionada, tão insegura. E Deus estava ali o tempo todo arquitetando as possibilidades à minha volta. Mas eu não tinha essa compreensão. Então, o que aconteceu? Eu ouvi esse sopro: "Você vai para a Índia e quando você voltar, você vai ser mãe". E eu falei isso para o Krika. Ele: "Nossa, tá bom". Gente, começou a desenrolar um negócio que eu encontrei um site, eu estava procurando sobre aromaterapia, perfumes naturais, eu encontrei o site de uma moça, marquei uma consulta com ela em São Paulo, na casa dela. Nesse dia, eu estava dormindo na casa de uma amiga. No dia anterior, eu participei de uma meditação no Centro Cultural da Índia, que era atravessando a rua da minha amiga. Eu cheguei na casa dela, ela: "Ju, amiga, sabia que tem um Centro Cultural da Índia aqui, não sei o quê, eu vou chegar mais tarde do trabalho. De repente, você que gosta tanto da Índia, pode ir lá. Geralmente tem programação". E eu vi que ia ter uma palestra de meditação, era uma pessoa internacional, enfim, fui. Aí quando eu estava saindo, tinha um carrinho, um caminhãozinho de um cara vendendo árvores, como que chama? Produzindo, então ele vendia lixia, jabuticaba, um monte de coisa. Daí eu olhei e falei: "Gente, jabuticaba, minha infância, meu sítio, não sei o quê". Comprei uma jabuticabeira, do nada, em São Paulo. E eu tinha um carro, que não era um carro enorme, não era um SUV. Eu sei que eu tive a proeza de comprar uma jabuticabeira. O homem me ajudou a colocar a jabuticabeira dentro do carro e ela ficou dentro do carro. Fui para casa da minha amiga, dormi lá e no dia seguinte eu já tinha marcado esse agendamento com a moça que me atendeu para fazer o meu perfume natural, baseado numa leitura que ela fazia sobre a minha personalidade, uma coisa assim meio mística. Conversando com ela, eu vi umas fotos e algo assim dela na Índia. Eu: "Nossa, onde é isso?". "É na Índia". Eu: "Sério?". Ela: "Eu vou todo ano, há 10 anos". Eu: "Mas é mesmo? Conta mais".
Ela: "Eu vou agora em fevereiro, porque eu sigo um mestre espiritual que ele vai estar na Índia, ele vai sempre essa época e tal". Eu falei: "Eu posso ir junto?". Nem conhecia a mulher. Ai, gente, sério, eu amo esse meu lado, eu me jogo às vezes e geralmente dá certo, tá. Quando a gente se joga na vida sem medo, o seu campo vibracional, quando você tá nessa entrega, na confiança, você tá vibrando lá em cima. Então você vai naturalmente atrair aquilo que tá na mesma frequência. Então se você tá numa frequência de coragem, de gratidão, que é a mais elevada naquele estudo de Hertz, você vai naturalmente se jogar e vai dar bom. Agora, se você se joga na vida com medo, você vai se colocar em lugares que reverberem essa mesma energia. Então, muito cuidado quando eu falo para vocês: "Ah, eu adoro me jogar", eu tenho que ter responsabilidade emocional, espiritual e energética. E entender com qual intenção eu estou fazendo esse movimento de se jogar. Isso pode ser para um relacionamento, isso pode ser para sua carreira, isso pode ser para um empreender. É trabalhar essa confiança, é visualizar que as coisas estão sendo regidas por Deus, por uma força maior, que você está sendo amparada pelos seus mestres espirituais. Mas assim, cuida de estar ali dentro de você numa frequência de confiança, para que as coisas se encaminhem. E naquele momento eu falei, nem conhecia a mulher. E eu falei: "Como faz? Pode ir junto?". Ela: "Ó, comigo, assim, como eu trabalho lá, eu não vou ter tempo de te ciceronear, de te acompanhar, mas eu posso te indicar os lugares, como eu vou para esse mesmo lugar há 10 anos, eu te indico os melhores lugares", fiquei em contato com ela. E foi uma coisa muito louca, porque eu e a minha jabuticabeira voltamos para Santos, eu e ela, com som alto no carro, eu ouvindo mantras, daqui a pouco comecei a chorar, 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 ouvi a voz de novo: "Você vai para a Índia. E quando você voltar, você vai ser mãe". Eu falei: "Cara, o negócio é sério, então beleza, é fevereiro". Eu entrei para comprar passagem, consegui juntar, eu recebi um convite, acho que foi na semana seguinte, para palestrar em Londres, em fevereiro. Ó como são os planos de Deus, quando a gente entrega com confiança, a gente vai se colocando em movimento, Deus vai colocando o chão. Recebi esse convite para palestrar em Londres, não tinha cachê, mas me pagavam a passagem. Aí eu só disse assim: "Ok". E se vocês compram minha passagem para Londres um pouco antes, umas 3 semanas antes do evento, que eu preciso ir para a Índia, e aí na volta eu palestro, pode ser? Toparam. Ou seja, metade do caminho já estava pago, já estava pago. Minha amiga, isso é lei da atração e ela existe, porque eu confiei, porque eu me entreguei. E eu entendi o recado de Deus, porque às vezes Deus está gritando na tua orelha e você tá ali desatenta, preocupada ou hipnotizada com coisas que estão te tirando desse caminho que está sendo escancarado na tua cara e você não está vendo. Deu certo. Eu fui para Londres, deixei minhas malas na casa dessa pessoa que estava me levando, me contratando. Ela foi super generosa. Dormi uma noite lá, fui com uma malinha para a Índia. Fiquei lá quase um mês. E, gente, uma amiga lá da aula de yoga topou me encontrar na Índia. Quando eu pousei em Delhi, estava indo pegar a conexão, que eu fui para Rishikesh, aí era um outro aeroporto. Quando eu estava esperando a conexão, a gente nem tinha se falado, nosso combinado era se encontrar em Rishikesh. Ela estava na fila, esperando o mesmo voo. A gente nem combinou. Ou seja, as coisas foram acontecendo numa velocidade, porque eu sinto que pela primeira vez eu consegui ouvir o sopro de Deus, ainda que eu não soubesse que era ele. Eu falava que era a minha intuição. E aí Deus vai colocando mais provas no caminho de que você tá no caminho, só que às vezes essas provas são desafios. E você não tá percebendo que esses desafios são convites para que você vá para o próximo nível e evolua. Porque você está na fase do julgamento, "Mas por que que isso acontece comigo?", na fase do vitimismo, "Mas por que eu? Mas por que agora?". Ouvir os sopros divinos só vai te alinhar mais, ainda que no caminho tenham desafios, esses desafios estão aí para te capacitar. E naquele momento entrei no avião com ela, passei lá um tempão. Me hospedei num hostel, que era o que dava naquela época,
E hostel é um albergue da juventude, então às vezes você divide quarto com outras pessoas, mas eu consegui pegar um quarto individual. E a Índia realmente tem custos bem mais baixos, dá para se manter lá, pagando bem menos do que em outros países, né? E todos os dias eu acordava, eu tinha que caminhar aproximadamente 14, 15 minutos para chegar no ashram, que era onde aconteciam as palestras desse mestre espiritual e tudo mais. E eu caminhava ali pela rua, a rua empoeirada, a Índia aquela loucura, e passava vaca, macaco, tuk-tuk, enfim. E quando eu fazia uma curvinha, tinham várias lojinhas, aquele cheiro de incenso, aquele sol nascendo, aquele horizonte assim meio nevoado, os Himalaias logo atrás, e eu ouvia uma música. Eu ouvia uma música quase todos os dias, que cantava assim: Mamba Lalita Devi Parashakti Nanana. Eu ouvia isso. E eu só conseguia entender esse primeiro verso, era em sânscrito. Aquela música, assim, eu fechava o olho, cara, que música linda, nossa, que música maravilhosa, eu não sabia que música era. Ou seja, passei lá esse tempo todo, de tempos em tempos ouvia essa música mexia comigo. Voltei para Londres, palestrei, fiquei lá uns 4 dias, peguei o voo, voltei para o Brasil. Engravidei na primeira noite. E eu não fiz aquilo de, eu vou tirar o anticoncepcional, não sei quanto tempo antes. Acho que eu tinha já parado de usar o anticoncepcional uns 5 meses, 6 meses antes disso. Engravidei na primeira noite. Foi a nossa primeira noite no apartamento novo, que foi um apartamento que eu já tinha de um quarto, que naquela época da crise existencial eu falei, vou vender 70% do que eu tenho, vou para esse meu apartamento menor, vou repensar minha vida, vou não sei o quê. Engravidei. Passei a gestação muito conectada ao yoga. Tive experiências de ir para retiros, de ir para outros ashrams e assim, a vida me levando para os lugares e eu indo. Até que um dia eu entro no carro de um amigo, a gente estava indo, acho que para uma prática de yoga e estava tocando aquela música da Índia. Quando eu entrei no carro, amigo, que música é essa? Ele, é porque tem uma playlist do Tony Robbins, eu fiz um treinamento online e aí toca essa música, é aqui, ó, Devi Prayer. Beleza. E aquela música, a gente voltou para minha vida. Liliu nasceu, eu não vou me estender nesse assunto, porque realmente é uma janela que eu já contei, passei por alguns desafios, ela também, mas enfim, graças a Deus tá tudo certo. E a minha gestação foi muito baseada em continuar buscando Deus, eu ainda não sabia falar sobre isso. Eu lembro que na Índia, antes de eu ir embora, eu gravei um vídeo em que eu tentava falar sobre Deus, falar sobre Jesus, eu não tinha repertório. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso para vocês. Eu tentei porque eu estava lá e as pessoas viam que eu estava numa jornada espiritual e me perguntavam, mas em que você acredita? Eu não sabia responder. Eu não sabia, eu nunca duvidei, mas eu não tinha nenhum tipo de relacionamento. Eu não tinha repertório. E eu tentei, falei, mas eu tava falando da boca para fora. Eu nunca postei esse vídeo. Nunca postei esse vídeo porque realmente eu não estava pronta para falar sobre isso. E lembra, isso faz 8 anos. Eu descobri qual era aquela música. Quando a Annie Liv nasceu, ela passou 2 dias e meio sem nome, porque a gente queria conhecer ela primeiro, e durante a gestação eu não conseguia sentir qual era o nome dela. E quando ela nasceu, a gente olhava para ela, a gente não sabia qual era o nome dela. Até que veio esse Annie, que é o nome de família, e Liv, que em dinamarquês é Liv, é vida. E aí, beleza. 7 aninhos dela, né? Esses dias ela vira mamãe. Quando é que eu vou ter um nome espiritual? E no Bhakti Yoga, essa linha que a gente estuda, que a gente segue, e antes de mais nada, às vezes me perguntam, mas você não é cristã? O nosso mestre espiritual hoje em dia, Chandramukha Swami, querido Maharaj, ele fala algo que eu acho incrível e é muito o que eu vivo hoje. Quando uma pessoa se aproxima de Krishna, porque para nós, no Bhakti Yoga, a gente estuda a história de vários avatares de Deus. Então, Deus veio de diversas formas para esse mundo
e se manifestou, dependendo do tempo, do espaço, da circunstância, de uma certa forma em que ele fosse ser compreendido. Então a gente considera Jesus como um avatar, como um avatar do Filho de Deus. Isso existe. Então não quer dizer que eu não seja cristã, eu só não sigo, de repente, uma religião a ponto de estudar essa religião para me chamar de cristã. Mas sim, sou. Eu perguntei isso para o Maharaj outro dia. Eu falei, mas Maharaj, poxa, a gente fala de Jesus Cristo, o Senhor sempre traz passagens da Bíblia e não. Quando alguém se aproxima de Deus, ele se torna melhor cristão, ele se torna melhor filho de Deus, ele, independentemente do caminho, você acaba criando esse relacionamento. Então é o que eu sinto muito hoje e inclusive eu tenho vários amigos cristãos e a gente tem conversas incríveis, incríveis. A Bíblia está sempre aberta ali atrás na minha estante. Então hoje eu consigo ter essa compreensão, apesar de ter seguido um caminho que olha para as literaturas de 5.000 anos atrás, então muito antes de Jesus Cristo vir para essa terra. Eu estou estudando isso, então esse é o meu momento, é onde eu me encontrei e tenho me encontrado. E dentro dessa linhagem, geralmente as pessoas que se identificam, que querem seguir um relacionamento, de mais entrega, de devoção, realmente, elas se iniciam e geralmente na iniciação elas recebem um nome espiritual. Então elas continuam com o nome civil, mas tem ali um nome espiritual que seja representativo por algo sobre a jornada dela, sobre a personalidade dela e tudo mais. E do nada, minha filha de 7 anos fala: Mãe, quando é que eu vou ter um nome espiritual? Eu, minha filha, eu imagino que você precise crescer, entender quais caminhos você deseja seguir, estudar as literaturas, aí você vai encontrar um mestre espiritual, você vai pedir abrigo para esse guru. Ela, mãe, o que que é guru? É um mestre espiritual que vai estar ali para te orientar, para te dar um apoio e tudo mais, para te amparar nessa jornada. Ela, tá. Não, então é a tia Bhakti, que é uma amiga minha, que inclusive ela é muito sábia nesse caminho, uma devota maravilhosa, uma mulher que me inspira. Eu, não, filha, beleza, mas eu não, eu nem contrariei. Eu falei, não, tá bom, então é a tia Bhakti, tá bom, deixei. Eu falei, é coisa de criança, né? E eu compartilhei com a minha amiga, eu mandei um áudio, eu falei, Bhakti, olha o papo da Anne Lívia, ela veio e me falou que é um nome espiritual e eu não soube responder direito. Minha amiga, você que está há muitos anos estudando, né, vivendo essa vida com entrega, me explica como funciona para eu poder orientar minha filha. Eu fui pega de surpresa. E algo que eu trago para vocês é em sânscrito, filhos, o nome é Putra, Putra, filhos. E o que que isso quer dizer? Putra, aqueles que libertam da escuridão. Esse é o significado de filhos na literatura védica, na língua sânscrita. E literalmente os nossos filhos têm nos aproximado cada vez mais de Deus, de diferentes maneiras. A gente tem certeza, eu creio que a gente tem certeza absoluta disso. São eles que estão levando a gente para perto de Deus. Como foi esse chamado? Você vai aprender, quando você voltar vai ser mãe. E de fato, ali o negócio mudou. Só que olha só, perguntei para minha amiga, ela falou: Ju, quando a criança manifesta esse desejo, é algo muito auspicioso. É muito importante que você dê esse caminho sólido para que ela encontre os caminhos, mas olha só, geralmente as crianças que demonstram já essa inclinação espiritual, esse desejo, Guru Maharaj, que é o mestre espiritual dela, o mestre que eu sigo, é o guru dela, ele dá um apelido quando a criança demonstra isso, ela pede um apelido para Maharaj e ele vai dar um apelido fácil para ela. Isso é um ótimo sinal. E eu, gente, amém, né? Glória a Deus. E a gente foi lá pro ashram, onde mora esse mestre espiritual. A gente gosta muito de ir para lá em Santa Isabel, é um lugar maravilhoso, a gente aprende muito. E aí eu não contei nada para minha filha, não falei sobre isso para não gerar ansiedade nela. Mas aí eu contei para essa minha amiga, ela, não, eu vou organizar aqui, daí em algum momento que o mestre estiver disponível, ela vai lá e conversa com ele e leva isso para ele. Quando eu contei para ela que isso poderia acontecer, eu, de verdade, gente, olha, em 7 anos, o brilho no olhar que eu vi naquela menina foi um negócio diferente. Eu falei, é sério mesmo, né, Deus?
É sério mesmo, Krishna? É sério mesmo. E ela foi, eu gravei até, que eu nunca postei isso porque é muito íntimo, mas aqui no podcast dá pra gente falar sobre esses assuntos porque eu preciso contextualizar. Não é uma coisa que eu vou jogar sem contexto, porque é muito sério, é muito profundo. E ela foi e falou pra ele, Liliu, que alegria! Ah, eu tenho um nome, um apelido espiritual para você. Eu vou primeiro contar o significado. O significado desse apelido é Sapeca. Você está preparada para o seu nome, para o seu apelido espiritual, Liliu? Ela lá com aquela carinha assim, toda assim, esperando. Então, o seu apelido espiritual vai ser Lalita. Gente, a música que eu ouvia na Índia. Maambalalita Devi. Lalita é repetido umas 108 vezes nessa música. A cada estrofe, Lalita é o nome repetido. Quando minha filha nasceu, eu não encontrava o nome para ela. Agora ela quer ser chamada de Lalita. E agora eu entendo por que eu não encontrava o nome para ela, porque não era eu que tinha que dar. E por que eu tô te falando isso? Porque às vezes vão ser os seus filhos ou as crianças que vão te confirmar que Deus estava lá o tempo todo. Só que a gente às vezes está tão distraído. Lalita. Pois é. E hoje, quando eu oro para Krishna, quando eu olho para Jesus, o fundo da minha tela do telefone é Jesus, Krishna e Buda. Porque para mim é isso. Existem muitos caminhos. E eu respeito todos eles, mas infelizmente aqui no Brasil ainda existe muita intolerância religiosa. E por muitas vezes, quando eu tentei falar de Deus sob a minha perspectiva, e ainda olhando para um caminho de 5.000 anos das literaturas védicas, que pouquíssimas pessoas seguem esse caminho, eu fiquei com medo de ser julgada, mas por que a gente vai se preocupar se alguém está julgando a escolha que a gente faz para estar mais perto de Deus? Isso jamais deveria ser questionado. A maneira como você chama Deus, se você se refere a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, se para você é Krishna, é Buda, é universo, é força maior, é o Criador. Se para você é Allah, se para você, não sei, qual é o nome? Como você chama? Se você ainda não sabe responder isso da mesma maneira como eu durante muitos anos não soube responder isso, continua. Continua buscando, mas acima de tudo, o que me fez estar mais perto é procurar me relacionar, procurar conhecer Deus, o que ele gostava, suas formas, seus passatempos. Eu me realizo muito lendo a Bhagavad Gita, lendo as literaturas védicas. É muito especial, da mesma maneira como é tão lindo você conhecer a história de Jesus e até a personalidade dele, aquela rebeldia com muita causa, sabe? E a maneira como ele foi um inconformado. E poder se inspirar. Eu acho que quando a gente consegue conhecer esses atributos, a gente consegue visualizar, a gente consegue nomear, a gente consegue estar mais perto e a gente vai criando de fato um relacionamento. Não é da noite para o dia. Lalita me trouxe para mais perto de Deus. E nesse mesmo dia que Lalita ganhou o apelido espiritual, eu estava sentada com o Liam num momento que a gente canta. A gente faz um kirtan. Então, geralmente são cantados, entoados alguns mantras, com música, com dança, é muito bonito. Eu amo esse momento. É um momento devocional mesmo, através do canto e da dança. E a gente foi cantar para Srila Prabhupada, que foi o mestre espiritual, o guru, que trouxe essa filosofia de lá da Índia para o Ocidente. Ele chegou em Nova York, lá, puxa vida, acho que no final dos anos 60, por aí, de navio, passou por muitas coisas. E ele foi levar essa filosofia, porque não existia isso aqui no Ocidente. Ele traduziu as literaturas, infinitas literaturas, para o inglês. Era a missão de vida dele, a missão dada pelo mestre dele, e ele cumpriu com isso, assim, com muito primor.
Ele foi o guru do George Harrison, dos Beatles, estava muito próximo dos Beatles, e aí entre tantas pessoas que tiveram a misericórdia de estar perto dele. Então a gente celebra muito ele, porque sem ele a gente não teria acesso a isso dessa maneira, né? Ele foi o protagonista em trazer esse conhecimento. E aí, geralmente, no começo do Kirtan, a gente celebra, a gente canta para ele, a gente reverencia ele. E nesse momento o Liam estava sentado no meu colo e o Liam apontou para a imagem dele e falou: Mamãe, ele já morreu? Ele quem, filho? Ali, é ele. A Prabhupada? Ah, filho, ele já provavelmente está lá muito pertinho de Deus, cumpriu com a missão dele nessa terra. Sim, filho, ele é, mamãe. Eu sinto tantas saudades dele. Cara, eu não sei, acho que eu até parei de respirar nessa hora. E foi a segunda vez que o Liam me lança um negócio desse. Só que da outra vez eu não levei a sério. Eu achei coisa de criança. Eu sinto tantas saudades dele. E existia uma previsão de que os devotos lá atrás provavelmente já, né, fizeram a sua passagem e estariam voltando, né, nessa geração. É a primeira geração dos devotos daquela época. Sabe, o que que a gente pensa? Eu sei que tem algumas linhas de fé que não acreditam em reencarnação, mas a gente super acredita. Então eu peço licença para trazer essa minha perspectiva. E, ou seja, por que que eu escolhi esse caminho? Eu acredito que foi a maneira como Deus me trouxe para mais perto dele, como Krishna me trouxe para mais perto dele através dos meus filhos. E eu não tenho questionamento algum. Eu só vou e eu sou grata. E eu fui viajar com a minha mãe para Itália e exatamente quando eu estava lá, estava acontecendo o jubileu de 2025 durante todo esse ano, né? Então as portas santas das basílicas estão abertas. Tivemos épocas em que elas abriam a cada 100 anos, depois a cada 50 anos e depois a cada 25 anos. Estavam abertas. Eu fiz questão de ir com a minha mãe em Santa Maria Maggiore. E então hoje eu consigo transitar, sabe? Sentar numa mesa com pessoas que tenham crenças completamente diferentes, mas a gente está falando da mesma entidade, a gente está falando de Deus. Por que que eu vou diferenciar? E lá foi muito especial estar com a minha mãe. Eu tive a oportunidade de ir ao Vaticano 2 dias antes do Papa Francisco cumprir com a missão dele na Terra. Foi muito forte para mim poder estar naquele ambiente. Eu agradeci Nossa Senhora, agradeci Jesus, agradeci a Deus, agradeci a Krishna. E poder viver isso, que é essa paz interior de você saber compreender essa magnitude, ainda que a gente seja um fragmentinho minúsculo aqui, né, um grão de areia no oceano, a gente compreender que tem um Deus Pai que quer a gente tão bem. E confiar muito mais nos planos dele do que, puxa vida, nos nossos próprios planos tão falhos e tão baseados em vaidade e egoísmo, que a gente possa se entregar. E lembra que eu falei sobre se joga? Se joga com fé. Eu tenho certeza que se você se jogar com fé, coisas magníficas vão acontecer na sua vida. Mas não caia no julgamento de bom ou ruim, nessas dualidades que tanto bagunçam a nossa cabeça. Continua acreditando nos planos maiores, nos planos divinos para a sua vida. Porque, na minha opinião, Deus não testa a gente, Deus treina a gente, Deus capacita a gente. E muitas vezes é por linhas tortas. Mas continue em movimento, acreditando, confiando e se joga com fé. Dessa maneira, eu tenho certeza que cada vez que você der o passo, assim como já está previsto, Deus vai colocar o chão. Continua, confia. Eu não sei o que você está passando, mas respira fundo, ativa a sua fé, continua e confia. Então, gente, esse foi um episódio que deve ter passado aí dos tempos todos, mas não tenho como contar essa história de forma resumida, porque eu acredito que tenha sido um dos momentos mais importantes da minha vida, enquanto uma alma eterna, enquanto uma alma espiritual. E que eu peço mesmo assim, eu peço que Krishna me orienta, me capacita, realmente me mantém nesse caminho, para que eu possa servir aos meus filhos,
porque são eles os responsáveis por nos livrar da escuridão. Que assim seja, minha gente. Se essa mensagem tocou o seu coração, me deixa saber como. Se você hoje tem um relacionamento com Deus, me conta por quais caminhos, de quais maneiras. Vamos celebrar isso, vamos celebrar que estamos olhando para o mesmo lugar. E não celebrar ali, de repente, celebrar não, mas não conflituar com as diferenças, porque você escolheu uma determinada igreja, porque você escolheu uma determinada religião, e eu escolhi outra. Gente, vamos parar com isso, né? 2025, que a gente possa se unir e cada vez que uma pessoa escolhe estar mais perto de Deus, que bom. Que bom para todo mundo, que bom para ela, que bom para a família dela, independentemente de qual tenha sido essa escolha, de qual tenha sido esse caminho. Por mais respeito pelas religiões, pelas ideologias e pela espiritualidade, que a gente se una mais e se separe menos. É esse o meu desejo, essa mensagem aqui, de repente, para fazer você refletir. E é muito o que Chandramukha Swami fala, né? Que às vezes as pessoas falam, ih, não sei quem virou crente, como se fosse uma coisa ruim. Que bom. Que bom, que bom que essa pessoa virou crente, que bom que essa pessoa crê em algo maior, que bom que essa pessoa tá ali dobrando seus joelhos, que bom que essa pessoa tá se jogando com fé. Assim seja, meu bem. Um grande beijo, manda esse episódio para mais pessoas e eu te vejo na segunda que vem. Tchau.